Fala galera, Nico Bates na área. Estamos aqui nos estúdios da ASON, da Associação Sociocultural Outros Nativos, para a gravação de mais um episódio do podcast Notícia Pai d'Égua, um projeto de comunicação comunitária executado pela ASON com patrocínio do Fundo DEMA, através do edital Cidades Amazônicas 2. Fundo DEMA, que é patrocinado pela Open Society, administrado pela FASE, pela Federação de Entidades de Assistência Social e Educação. Somos a Floresta. Esse é um edital que, pela primeira vez, premiou entidades, associações da região metropolitana de Belém. Normalmente o Fundo DEMA é um fundo que investe muito na área rural. E esse movimento do Cidades Amazônicas 2, né, tem a ver com esse slogan do Fundo DEMA, que é Somos a Floresta. Afinal de contas, a gente está aqui na periferia de Belém, no distrito administrativo da Sacramenta, às margens do Igarapé, São Joaquim. Então, nós somos a floresta, sim. E eu acho que nesse momento de mudanças climáticas, onde toda essa repercussão da COP30 faz as populações das periferias de Belém refletir sobre justiça ambiental, justiça climática, racismo ambiental, tudo isso é muito importante, esse investimento que o Fundo DEMA, a FASE e a Open Society está fazendo em projetos como esse. E hoje nós estamos recebendo aqui, hoje nosso tema é empreendedorismo feminino, e estamos tendo a honra e a satisfação de receber nos estúdios da ASON a Thaís Helene, que é coordenadora do grupo Mulheres Empreendedoras da Sacramenta, e a Lorena Flor, que é também empreendedora da marca Bem Bruxona e também faz outros trabalhos que ela vai explicar para a gente daqui a pouco. Thaís Helene, vamos começar assim, vamos fazer uma rodada de apresentação, cada um fala um pouquinho sobre sua trajetória, como que surgiu o trabalho. A Thaís é aqui da Sacramento, a gente já conhece, é parceira nossa do grupo Mulheres Empreendedoras da Sacramento. E aí, Thaís, me conta, como é que foi que começou isso aí? Olha, o projeto, ele começou em 2020, na época da pandemia, né? Até então não era projeto, né? Foi na época que um momento difícil, né? A pandemia. Difícil para todo mundo, né? Mas foi um momento que, de uma certa forma, também teve essa porta, né? Onde, eu digo assim, eu até fico feliz, porque a gente sabe quanto que empreender é difícil, né? E principalmente a gente na área da costura. E eu creio, assim, que devido a isso trouxe até valor para a nossa área, né? A costura. E teve uma empresa, né, que é aqui nas nossas proximidades, que é a Suzano, ela estava atrás de pessoas daqui da comunidade que costurassem na época. Foi formado um grupo com 25 costureiras na época para produzir máscara, né, ao qual eles iam dar para as pessoas mesmo daqui da redondeza. E aí, no caso, eles chamaram a gente, nós recebemos para fazer essas máscaras, e eles gostaram tanto do nosso trabalho que eles começaram a investir, né? Eles abriram, eles disseram assim, não vamos largar a mão de vocês, né? E desde aí o grupo cresceu. E a gente também foi chamada por outra empresa na época, que não é aqui, lá no Maranhão, e essa empresa também nós prestamos serviço de máscara também para eles também. Também nós fomos remunerados na época, né? E através disso, eles gostaram tanto do nosso trabalho que eles proporcionaram cursos, capacitações para a gente. E com o tempo, né, eu acho que foi 2 anos depois, veio a ideia de fazer uma feirinha sustentável dentro da fábrica. Mas como na época nós só tínhamos costureiras e artesãos, aí foi que entrou o pessoal da gastronomia. Eles agregaram, né, empreendedoras do ramo de alimento, porque eles pensaram assim, né, um vai casar com o outro, para chamar o público, né, para que essas pessoas possam consumir os produtos. E a gente
fez o teste, deu tão certo, né? Que a Feirinha Sustentável agora nós comemoramos 2 anos de feirinha dentro da fábrica. Entendi. Mas então começou durante a pandemia, quando a Suzano, para contextualizar aqui as pessoas a respeito disso, hoje nós estamos aqui nos estúdios da Azon, né? Aqui na Mucajá, no Sacramento, de frente com a Suzano. E a Suzano é uma empresa multinacional da área de celulose e papel que adquiriu, tem mais ou menos uns 10 anos, a antiga Facepa, que é uma fábrica de papel e celulose regional que existe aqui nesse território desde os anos 50. Foi uma fábrica que foi construída com incentivo do governo, da Suzano na época. E a Suzano é uma multinacional e ela adquiriu a Facepa nessa época, né? Mais ou menos a Suzano comprou a Facepa nessa época. E não, foi antes, né? Porque tem uns 10 anos aí, a pandemia, o auge foi em 2020, né? E aí, então, eles fizeram essa encomenda com vocês para fazer máscaras. Isso. Na época era uma atividade muito comum, inclusive, as grandes empresas faziam demandas de máscaras eles podiam comprar máscaras, né? Prontas e tal, mas eu lembro que na época a demanda por máscara era muito grande e muitas empresas fizeram isso, contrataram empreendedores locais para incentivar, para fazer gerar a economia também, que era uma coisa que foi muito afetada com a pandemia, né? Então, assim, importante situar isso, porque isso foi a origem do grupo de vocês, não é isso? Isso, exatamente. E aí, vocês estão em parceria com a Suzano desde essa época? Desde essa época. Entendi. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E assim, né, eu digo assim, que foi uma porta que se abriu para a gente, porque a gente não fica somente com eles, né? A gente tem essa feirinha hoje lá dentro, mas nós promovemos e participamos também de feiras externas, recebemos convites, né? Isso tudo ajuda até a divulgar o trabalho de cada uma de nós, né? Hoje vocês estão trabalhando em parceria com outros grupos também, né? Com a Também, MAD, hoje com a nós própria temos, Azon. exatamente, nós temos parcerias hoje, graças a Deus. Esse projeto ele surgiu o projeto aqui, o Notícia Pai d'Égua e a Azon surgiu numa época também em que a pandemia, a Azon foi fundada em 2020, durante a pandemia também, e nós fizemos parte desse grupo que se formou aqui na Sacramento, na época com a Suzano também. A gente está falando aqui muito, muito tranquilamente sobre a Suzano, não é qualquer marca que a gente fala. A Suzano apoia também os projetos da Azon. Ela passou a criar uma política de relacionamento com a comunidade que não existia antes, né? Mas é tranquilo a gente falar aqui da Suzano. Mas a gente vai ter oportunidade também em outros episódios de falar mais sobre essa parceria. Eu queria que tu falasses um pouco assim antes. E antes, como é que era o teu trabalho? Como foi que começaste a costurar? Como era? Eu antigamente sempre tive vontade de costurar, né? E até então eu aprendi a costurar na época com 13 anos. Não sei se você lembra que ali naquela escola Catarina Laboré, né? Tinha lá cursos gratuitos que as freiras davam e eu fiz um curso de corte e costura lá na época. Mas mesmo terminando esse curso eu não comecei a ir, porque eu não tinha na época o maquinário, né? Aí anos depois, que eu acho que foi 7 anos depois, eu acho que aos meus 21, 22 anos, foi que eu consegui a minha primeira máquina. E aí eu comecei a fazer uma coisa aqui e ali, né? E fui me encaminhando para isso, né? Só que assim, meu ramo nunca foi voltado para roupa. Eu sei fazer algumas coisas, mas eu sou apaixonada pelo artesanato, né? E aí eu comecei assim, né? Eu não fazia nem a metade das coisas que eu faço hoje. Eu bordava ponto cruz na época, bordava muito. Comecei fazendo toalhinhas. E aí na época eu conheci uma amiga que fazia curso comigo, né? E ela trabalhava com uma mulher que até hoje ela tem um stand aí no IT Center, que é artesanato da vovó. E ela me apresentou essa senhora, né? E eu levei meus produtos e comecei a levar para ela. Eu vendia para ela revender lá. E toda vez ela gostou do meu trabalho, ela dizia assim, olha, Thaís, tu sabe fazer isso aqui? Eu falei, olha, eu não sei, mas se a senhora deixar eu levar para casa, né, eu tento. Aí eu vinha para cá, fazia. Aí às vezes não saía da maneira que eu digo assim, que ela
é importante falar dela, porque se hoje eu sou o que eu sou, foi por causa dela. Porque ela falava, olha, esse acabamento aqui não tá bom, tem que melhorar, né? Ela me dava críticas boas para o meu crescimento. Aí eu dizia, poxa, ficava triste naquele momento, mas aí depois dizia, não, vou para casa, eu vou fazer melhor, aí eu me esforçava. E com isso eu fui me aperfeiçoando, que aí ela já, ao contrário, e aprendi muita coisa com ela e até hoje eu tenho essa parceria com ela, até hoje eu passo meus... E daí eu fui conseguindo também outros clientes, né? Aí comecei a fazer bolsas, fazer um monte de coisa que na época eu não fazia. Aí... Hoje a tua principal fonte de renda vem desse trabalho? Sim, eu trabalho como autônoma mesmo. Eu tiro o meu sustento mesmo, que eu digo que é o ganha-pão, né? Dos meus artesanatos, que é o meu trabalho. Aí eu faço alguns concertos, né, de roupa, faço o que dá para fazer, mas o meu foco mesmo, que eu amo fazer, é artesanato, né? Aí eu faço enxoval de bebê, já fiz muito, faço. Eu faço jogo de cozinha, porque a minha área de costura é criativa. Então eu faço muitas coisas. Mas hoje, nesse momento, eu estou mais focada na área da sustentabilidade. Né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Antes eu queria que a Lorena se apresentasse também, Lorena. Fala pra gente um pouquinho da tua trajetória. Então, Como foi que você chegou aqui? como eu cheguei aqui na Zon? Bom, meu nome é Lorena Flor. Muito bonita a tua história, é muito emocionante, né? Assim, a gente saber que as mulheres conseguem se sustentar, né, seu próprio trabalho laboral, né, da sua própria energia que coloca dentro do trabalho. No meu caso, na verdade, o artesanato, ele começou por 2 vezes por conta da maternidade, né? A primeira vez que comecei a fazer trabalhos manuais foi quando eu perdi a minha primeira filha, né? Eu tive uma filha que nasceu e 3 dias depois faleceu. E entrei num processo depressivo muito forte e fazendo medicação, fazendo tratamento, eu comecei a ficar muito tempo em casa e dentro desse processo de em casa eu comecei a buscar atividades para passar o tempo, né? E aí comecei a fazer artesanatos, comecei a fazer uns altares, comecei a fazer algumas coisas pequenas com a mão, assim, bordava também, né? Porque eu passei muito tempo longe de trabalho, né? Eu peguei um atestado, porque eu fiquei com um processo depressivo complicado durante 6 meses. E aí, quando eu vi, eu fiz o tratamento todo medicamentoso e continuei a fazer os trabalhos manuais. E aí, muita gente gostou, começou a gostar, e eu continuei fazendo. Aí, a segunda vez que essa parte artesanal, né, essa parte manual entrou na minha vida, foi agora com a segunda vez que eu engravidei, que agora eu tenho uma filha de 4 anos, a Janaíne. No meu puerpério, né, eu fiz um curso de fitoterapia, e aí, a partir daí, como ela desenvolveu uma pequena alergia, comecei a estudar sobre qual sabonete, qual melhor... ela nasceu prematura, né? O que eu podia fazer que não tivesse química para poder ela usar, né? Que ela não tivesse alergia. Aí comecei a estudar fitoterapia, comecei a estudar os cosméticos naturais e comecei a fazer. Aí foi que criei a marca Bem Bruxona, né? A Sou Bem Bruxona é uma marca que traz também a questão da ancestralidade, porque a gente trabalha com banhos, com escaldapés, todo esse processo fitoterápico, toda a parte natural, né? Toda a parte natural da energia que a gente pode cuidar. Porque assim, como a Janaína nasceu prematura, então tudo que era natural eu tentava buscar para que ela não tivesse nenhum tipo de reação, né, de alergia. Graças a Deus ela não apresentou nenhum tipo de alergia. Só que assim, como meu trabalho eu fui me aprofundando nisso, comecei a fazer sabonetes, shampoos sólidos, né? E aí eu digo assim, que para mim o artesanato e essa parte criativa de trabalhos manuais, eles surgiram com a maternidade, né? E eu vejo que tem muitas mulheres que também, nessa parte do puerpério, né? Ou então, depois que tem um bebê, às vezes não, né, muda de emprego, então é despedida, essas coisas, e elas acabam buscando, né, através dessa questão do manual, né, elas irem lá, né, para fazer com a própria mão, literalmente, né? E elas acabam se encontrando nesse lugar, né? Tem umas que trabalham com gastronomia, com bolos. Eu tenho uma grande amiga também que foi a mesma coisa. Teve um bebê, aí saiu do emprego porque queria cuidar do bebê. Hoje tem uma marca de bolos incrível, você está ganhando rios de dinheiro. Eu digo para ela, tá vendo só?
que deixar uma herança para essa criança. E assim, é muito bonito isso, assim, porque essa força, né, que a mulher traz de movimentar, né, ela consegue fazer coisas incríveis. Isso é verdade. Vocês dois são mães, né? E a maternidade traz uma carga maior de trabalho, de cuidado. Como é que tu lida com isso, Thaís? Inclusive, tem alguém agora cuidando do seu filho lá enquanto você está aqui dando essa entrevista. Como ela falou, né? É importante o que ela disse. Até um dos motivos de eu também trabalhar hoje no que eu trabalho é a maternidade. Porque além de eu amar o artesanato, que eu já amava desde de sempre, a partir do momento que eu tive meu primeiro filho também, né, eu pensava em trabalhar fora, mas aí eu tinha comigo que eu queria cuidar do meu filho. Eu queria ver ele crescer, queria participar de tudo. E aí eu casei essa paixão, né? Disse, por que não? Vou tentar. Aí, como ela falou, né? A maternidade, até as dificuldades e a adversidade que a gente passa, a gente vai ficando criativa, né? Vai buscando e se esforçando para melhorar, né? E foi um dos motivos também, né? Aí, na época, eu não tinha a demanda que eu tenho hoje, né? Hoje, por conta até do grupo, né? Tem muitas reuniões, coisas a fazer, né? Como, graças a Deus, né? Estamos crescendo, então a demanda ela vai aumentando. E aí, assim, eu sou uma mãe solo, né? É importante também frisar isso, eu sou uma mãe solo, tenho 2 filhos, um adolescente e um de 3 aninhos. E eu não tenho, assim, uma rede de apoio que eu posso contar sempre, né? E aí eu me viro nos 30, assim, né? Hoje eu só posso contar somente com a avó paterna, né? É ela que fica com o pequeno para mim poder participar das atividades. E antigamente também era minha irmã, só que a minha irmã agora está trabalhando num trabalho que ela está sem tempo. Aí, hoje, para mim estar aqui, é a minha mãe que tive que esperar ela sair do trabalho para poder ficar com ele. E assim, ela não vai poder ficar muito tempo porque ela tem um compromisso. Então é assim, a gente vai se encaixando e vai se ajustando. A vida, né? Malabarismo, né? Inclusive, hoje a gente convidou também a Janice. Queria mandar um abraço para a Janice, para a galera lá da AMAD que trabalha no projeto Ecovassouras, que é um projeto muito bonito também, que é um projeto que também trabalha essa questão da reciclagem, dos resíduos, né? A gente tem um contexto aqui na Sacramento muito ligado a isso, desde antes da COP, desde antes de toda essa questão ganhar visibilidade, porque é um território onde se recicla muito há muito tempo. Aqui tem a ARAL, a Cotaral, a CCSB, que também vão fazer um programa com elas. E a Janice trabalha lá com a fabricação de vassouras com garrafa PET, né? Da garrafa PET. Sim. Queria mandar um abraço lá para a Janice, para a galera. Em outra oportunidade, nós vamos fazer um programa com a Janice e com o pessoal do Ecovassouras, que já também trabalharam com a gente no Festival dos Nativos, enfim. Mas vamos falar um pouco dessa criatividade, tá? Isso que eu estava falando ainda agora. Olha, aqui a gente tem um oratório, né, Lorena? Que você fez, um trabalho de artesanato. Agora, a Thaís estava falando, quando ela estava falando de artesanato e tal, e falou. Aí eu vi aqui uma coisa que são essas bolsinhas, né? Isso é artesanato? É costura, envolve costura e artesanato. Como é que funciona? Explica pra gente como é que você faz esse material. E esse material também é reciclado? Sim. De onde vem esse material? Esse material aí são fardas, né? Que, como você contou ainda agora no começo, né? Como a Suzano comprou a antiga Facepa, eles tinham muito fardamento lá dentro. Tinha caixas e caixas. Isso aqui é o fardamento da Facepa. Eu sabia dessa história que eram fardas, mas não sabia que essa parte que era da Facepa. E eram fardas novas, viu? Que não foram usadas. Então tinha um monte de farda lá da Facepa que a Suzano não ia mais usar, porque não tinha a marca dela. Tinha a marca, e aí eles, no caso, em vez de jogar fora, deram para vocês. Exato, para a gente reaproveitar na época. E foi muito bom, porque a gente promoveu uma feira com essa doação. Todas as meninas, elas produziram. No caso, algumas fizeram tapetes, né?
bolsas, Eu tenho aqui uma mochila. bolsa também, olha. Isso aqui é tudo farda da Facepa. É fato, isso daí era uma calça. Isso era uma calça. É. Olha aí, galera, uma calça. Uma Virou. mochila, Isso aqui é sabe? jeans? É jeans. É? É. É resistente. É resistente. E o pessoal tá ganhando dinheiro com isso aí, E Thaís, essa agora. mochila Um monte aí de gente. é a mochila que tá fazendo sucesso. É o quê? Essa mochila aí é uma mochila que abriu muito assim as portas assim, até de cliente para mim, né? Ela é muito muito requisitada, porque ela tem uma proposta, né? Além dela ser uma peça única, né, que é um artesanato, ela ser sustentável, porque ela foi construída a partir de uma calça, né? Ela tem uma proposta aqui, ó. Tu tá vendo que ela tem essas fitas aqui refletivas? Proposta da bolsa, bora ver. Essa refletiva aqui, vocês sabem que o pessoal usa para quê? Para segurança, porque ela brilha, né? Então, geralmente é para o pessoal que anda, que trabalha, que vai de bicicleta, de motocicleta, que pegar uma estrada que está escura, ajuda isso na segurança, né? Como uma pessoa já até chegou a comprar. Porque Ciclista coloca na aí costa. ajuda porque brilha, né? Porque já ajuda Olha. até. E outra coisa, aqui dentro dela, e ela é bem reforçada, ela tem um forro impermeável. Ou seja, apesar de ser tecido aqui, Não a molha pessoa dentro. não molha dentro. E eu já tive relatos de pessoas que veio na moto, tomou aquela chuva e ficou intacto as coisas aqui dentro, não molhou. Então, é essa a proposta dela. Não é uma simples mochila, né? E é algo que você não vai ver em loja, não vai ver em lugar nenhum, né? E ninguém vai ter uma igual a sua. Esse que é o bonito do artesanato, né? É que é uma peça única, exclusiva. Isso é mais que artesanato, isso é aí é uma uma arte. coisa. É, porque, olha, não vou nem te perguntar quanto custa desse, porque vai aumentar de preço depois do programa. E essas peças aqui? Aí como eu É do gosto, mesmo material? É, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de jogar nada fora. O que eu jogo é que não dá mais pra nada, eu gosto de aproveitar tudo. Aí os restos que vai sobrando, a gente faz as pequenas peças, né? Tipo essa aqui, ó, um porta-moeda, a gente faz carteirinha. Aí Isso aqui é a sobra da mochila. Isso, aí a gente já faz o estojo, que serve Porque como uma farda necessaire. tem um monte de, né? Tem as partes Isso. pequenas, tem manga, tem. Aí até aqueles mais miudinhos a gente faz tapete. A gente reutiliza tudo. Mas vocês ainda têm esse material, as fardas? Como é Eu que tô fica? com o restante, porque na verdade o que eu recebi na época acabou, mas teve meninas que pegou na época, Não elas fizeram. não usaram tudo. Não Aí deram como elas conta. sabem que eu uso muito, elas já me doaram a doação delas. Aham. E assim, não me limito só a isso, né? Como o pessoal sabe que eu trabalho com isso, eu recebo jeans usado, né? Tem uns que estão assim bem, que dá para aproveitar bem, aí eu faço as bolsas. Aqueles que estão muito surrados, eu uso como base para tapete. Mas eu uso tudo. Aí tem gente que já sabe, olha, eu tenho jeans lá em casa, tenho um brim lá em casa. Aí já me dou, aí eu vou fazendo as peças. Entendi. Que legal. Muito bacana. Vamos falar mais sobre alguns aspectos disso, mas antes eu queria que a Lorena falasse um pouco também do trabalho dela. Ela estava falando de sabonetes, e tem esse oratório aqui também, né? Isso aqui deve vender muito no Sírio agora, né? A gente está perto do Sírio. Olha aí, ó. E é um trabalho que você vê aqui. A Lorena estava perguntando para ela que estava pronto, quantos ela produz. Assim, demorou uns dias, né? Parece que dá trabalho fazer isso, não dá? É um pouco de trabalho, ainda mais como a gente relata mais uma vez, né? A gente tem mãe de pequenos, né? Que a gente tem que fazer um malabarismo para poder conseguir, porque são peças que a gente precisa do nosso cuidado, né? E lá eu geralmente produzo de madrugada, que é quando ela está dormindo. Então, além da gente ter essa demanda com os filhos, a gente ainda tira um tempo para criatividade, para a gente conseguir, né? Fazer os nossos trabalhos. Porque ainda tem a casa também, Ainda, né? meu Deus, é muita coisa. E ainda tem a nossa vida normal, né? Nossa vida afetiva e às vezes como não é meu caso, eu trabalho também, não trabalho exatamente diretamente com isso, mas é um anexo, né, da minha vida que eu gosto, né? Que também me faz muito bem. E assim, dá bem trabalho realmente, mas também funciona, para mim, funcionou e vem funcionando como terapia, é terapêutico, né? Fazer, a gente fica concentrado, né, naquele lugar ali que a gente está fazendo. E os sabonetes que eu faço, eles são, como eu venho também de uma pesquisa ancestral, com a questão dos banhos, do resgate
dessa energia que a gente traz, né, dos nossos avós. Eu tinha uma avó que ela era da religião de matriz africana e ela me ensinou muita coisa a respeito de banhos, né, preparo de banhos. Então eu comecei a incorporar os banhos nos sabonetes que eu faço. Então, tipo, eu faço sabonete de descarrego, eu faço sabonete atrativo, porque fora de qualquer religiosidade, a gente sabe que tem a energia da planta, a energia da água, a energia do material que a gente está usando, né? Por exemplo, agora a gente tá chegando o sabonete de Cosme e Damião, tá chegando o dia de Cosme e Damião, aí eu já fiz um sabonete com essa energia. Qual é a energia do Cosme e Damião? Uma energia de doçura, que é a energia das crianças, né? Uma energia, então a gente já pega uma laranja doce, que ao mesmo tempo que tem a questão da religiosidade para quem acredita, para quem tem a sua fé, né, a sua crença, tem também que a laranja doce, ela é um ótimo antioxidante, né? Então, se você vai passar na pele, vai ter um efeito. Então, não é só essa parte da religiosidade, tem a questão da fitoterapia também, né? E tem o escaldapés que eu faço, que também é muito requisitado, assim como a tua mochila, ele tem relatos de bastante curas, assim, né? Porque ele tem o processo da água quente com sal e exercícios que eu uso. Então, assim, eu fico bem feliz, né? Minha filha, ela faz comigo coisas, a Janaína já vem, eu estou fazendo alguma coisa, ela vem. Claro que tem os momentos dela, né? Que ela pode, que ela não pode. Mas eu também estou passando para ela essa questão da força, né? E do empreendedorismo também, que ela está vendo em casa, né? Como isso funciona. Gente, uma das coisas que a gente fala quando fala de empreendedorismo é da dificuldade de empreender no Brasil ou em qualquer lugar, porque assim, empreender significa, além dessas horas todas que vocês estão descrevendo, né, sobre tempo que faz e tudo, às vezes a gente tem que pagar imposto, às vezes a gente tem que emitir nota, às vezes não, isso é uma prática do empreendedorismo, mas quando a gente não é formalizado, não deixa de ser empreendedor por causa disso, mas a formalização é fundamental. Eu acho que a grande dificuldade é assim, é importante se formalizar para crescer. Por outro lado, existem certas situações em se formalizar que não torna atrativo isso, a menos que você tenha, né? Porque você paga mais imposto, você tem que pagar uma série de coisas, e se você não tem exatamente aquela, de repente você ganha só para pagar as contas, sobra um pouquinho e tal, aí você vai se formalizar, você vai colocar uma despesa a mais no teu orçamento. Thaís, o grupo é formalizado, pretende se formalizar como grupo ou vocês têm uma orientação para que cada um tenha a sua empresa, o seu MEI? Como é que funciona essa parte? Pois é muito importante isso que você está falando, porque como agora a gente está, eu digo assim que a gente cresceu, né? A gente hoje vê essa necessidade, né? Porque a gente não é um grupo assim formalizado, né? E esse ano foi uma das pautas, né, em reunião, que foi colocado para a gente fazer essa formalização, até porque nós precisamos hoje, porque devido ao crescimento, à demanda, né, muitas das vezes nós recebemos propostas de encomendas que a gente não pode aceitar justamente por a gente não passar uma nota fiscal, né? Porque tem grandes empresas, grandes situações que eles precisam disso. Muitas das vezes a gente até consegue, né, de uma certa forma, porque no meio da gente tem algumas meninas que são MEI, né? Aí a gente consegue, através delas, né, emitir nota. Emitir nota e fazer algumas encomendas. Mas tem certas encomendas que não consegue. Não consegue, né? Então, a gente está vendo hoje essa necessidade e a gente está buscando isso esse ano, né? A gente está correndo atrás para que a gente venha conseguir isso, porque, como você falou, é um grupo. Aí a gente sabe que trabalhar com pessoas também é difícil, né? Tem as pessoas que tem as pessoas que a gente conversa, entende, aí tem outros que a gente tem que ir levando ali para elas começar a entender. Porque aquele dilema da vida, é difícil, exato. Mas a gente também não cresce, não vive sem. Isso, porque como é um grupo, né? As despesas, como você bem falou, né? Elas são responsabilizadas ao grupo. Né? Então, tem que todas ali estar no mesmo pensamento, no mesmo... Aí a gente está trabalhando isso. Né? Olha, agora mesmo que vai vir final de ano, aparecem muitas encomendas,
muitas. E algumas a gente consegue e outras a gente acaba perdendo devido não ter essa situação de passar nota, né? E agora, qual é o que vocês estão pensando em relação a isso? Vocês pretendem fazer uma cooperativa? Já vi você falar em alguns momentos, em conversa que nós tivemos sobre uma cooperativa ou sobre uma associação. Porque assim, ainda tem a diferença, né? A cooperativa, ela é considerada dependendo da cooperativa, como uma empresa. Ela pode aferir lucro também, vender e comercializar, tanto que tem cooperativas de crédito, tem cooperativas que têm lucro. Mas uma associação, por exemplo, como é o nosso caso na Azon, ela não tem fins lucrativos, né? A gente trabalha com ação social, com educação, com cultura, e a gente recebe recursos de projetos como este que estamos participando aqui. E eu insisto em falar disso, às vezes as pessoas não falam, principalmente nos projetos, mas insisto porque aqui a gente tem uma tradição na Sacramento, no nosso território, do empreendedorismo. Nós tivemos um episódio agora na Praça Dorothy Stang, nós vamos fazer um episódio, um podcast sobre isso. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio ao Micro e Pequeno Empreendedor. Quero dizer aqui que eu espero que o SEBRAE venha aqui explicar para a gente o que foi que aconteceu na Dorothy Stang, porque eles chamaram a comunidade, fizeram e pronto, desistiram do projeto, não deram satisfação a respeito disso. Então, assim, é um tema recorrente essa questão aqui, porque a Sacramento, estava falando isso no último episódio, com o mestre Laíca, mestre Diabinho da capoeira, que também tem instituições e formalizações. Essa é uma dificuldade. Você imagina, você tem um Serviço Brasileiro de Apoio ao Microempreendedor. E por que as pessoas têm tanta dificuldade em empreender no Brasil? Então, se existe um órgão especificamente para apoiar isso, né? Mas, enfim, esse meu espaço aqui está aberto, sabe, tanto para o SEBRAE, para tantas outras instituições virem aqui falar sobre isso. Qual é o que você vê para essa formalização? Que tipo de formalização você acha que é melhor para vocês? Olha, isso aí, como eu te falei, né? Como é um grupo, está sendo discutido, né? Aí já falaram de cooperativa, de instituto, de associação e ONG. Então, eu acho que a gente está até atrás, né, de pessoas, né, para que elas venham dar uma palestra, orientar o que cada coisa é para as meninas. Para a gente, até então, depois disso, né, a gente chegar a um acordo de fato do que a gente vai resolver ser. Porque eu acho que é importante, né, todas terem esse conhecimento, né? Então, é melhor ir uma pessoa que entenda e explique para que todos venham entender e compreender o que cada uma significa, né? Eu sei que a Lorena já me falou que os produtos dela, ela tem um parceiro, uma loja que... Como é que funciona isso, Lorena? Explica para nós, a gente aí. Uma loja? Qual é o nome da loja? Pode, claro. Fala bem aqui no microfone, assim, que é para todo mundo ouvir. A minha parceira, né, Adelaide Araújo, que tem a loja Igarapé, que fica ali na Avenida Nazaré, dentro daquele prédio. Ai, meu pai, Center, alguma coisa que fica ali. Depois vai ter lá Como é o nome da legenda. loja? Igarapé. Tá. @loja Igarapé no Instagram. E aí também mãe, né? Ela e uma outra amiga tem essa loja e aí ela me chamou para vender lá, né, esses meus produtos. Então, assim, eu não sou MEI, não tenho CNPJ, mas isso também, como tu falaste, por exemplo, assim, como o Instagram, ele leva, né, os nossos produtos para outros lugares, assim, através da divulgação, muitas pessoas já vieram pedir, e aí eu fico, assim, de mãos atadas, né, eu digo, poxa, e agora? Será que agora é o momento de, né, meter a cara? A gente também eu tenho um pouco de receio, né, porque, assim, como a gente falou, né, a gente é mãe, né, então a gente tem outras demandas, além do que a gente faz, né, manualmente, a gente tem um pouquinho de receio, né, a gente fica um pouquinho, será que a gente vai precisar de mais tempo? Será que eu vou ter um tempo de qualidade? Pelo menos assim que eu penso, né, com a minha filha. Mas, assim, em 2026 eu estou pensando em investir realmente, né, procurar parceiros para a gente fazer, já participei de algumas feiras também, achei muito, muito bacana.
E tô querendo, assim, investir. Quem sabe a gente não faz uma parceria, né? Agora que eu estou conhecendo vocês, porque é isso, né? A mulher, uma mulher que se levanta, né? Ela consegue levantar outras mulheres também, né? Pelo menos é essa a ideia, né? A gente vive numa sociedade em que a mulher, ela tem tanto essa questão da rivalidade, né? Que quando a gente vê um grupo bem definido, né? São só mulheres que trabalham com vocês? Sim, é um grupo só de mulheres. Quantas são hoje, Thaís? Hoje nós estamos no número de 15. Né? 15? É, 15. Até porque o espaço que nós temos hoje lá na fábrica não é muito grande. Então, a gente não pode ultrapassar esse número, né? Esse é o número máximo. E nesses tempos já entrou, já saiu gente, já teve gente que saiu, voltou, né? E assim, eu gostei do que ela falou, porque é um ponto que a gente coloca lá, né? Que ali a gente está para se ajudar, né? Sim. Ali a gente faz de tudo, não tem competição, não tem, né, uma ajudando a outra. Tipo assim, para vocês poderem entender, por exemplo, no ramo da gastronomia. Todas ali sabem fazer várias coisas, mas aí elas colocam, olha, fulana vai trazer esses produtos, fulana esses. Não traz o mesmo produto, porque assim uma ajuda a outra. Justamente para não haver essa competição. A gente pode até fazer quando a gente faz feiras externas, né? Mas como ali é uma área que é fechada só para eles, né? Então ali a gente coloca assim que cada um tem que ter a sua oportunidade. A mesma coisa o artesanato, né? Por exemplo, eu produzo tal coisa, aí a minha amiga pode até produzir, mas desde que o dela seja diferente, não pode ser igual ao meu, né? Para a gente dar espaço uma para outra, para a gente se ajudar. Porque ali ninguém está competindo com ninguém, pelo contrário, a gente está ali para se ajudar, né? E o que eu acho legal hoje lá é que a gente está com uma diversidade bem grande, né? É uma feirinha que tem a área da gastronomia, tem a área do artesanato em geral, tanto esses meus materiais como eu mostrei aqui, tem o crochê, tem as meninas que trabalham com bijuterias, com laços, tem uma moça que faz produtos artesanais, sabonetes, hidratantes, usando também as nossas especiarias daqui, né? Ela também tem essa pessoa lá. E tem até vestuário, tem uma costureira lá que ela vende roupa lá dentro. Então, é bem diversificado. É isso que eu acho interessante. Mas agora, tu falando, eu pensei uma coisa. Desculpa, não é uma crítica, mas uma reflexão aqui que eu pensei. Porque quando a gente trabalha com produtos similares, meio que a gente tem uma concorrência natural, né? Se eu vendo bolo, eu vou concorrer com outra pessoa que vende bolo ou algo parecido, que a pessoa vai optar entre comer um bolo ou comer outra coisa parecida, certo? Então, assim, quando você pensa numa cooperativa, isso aqui estou pensando aqui com você sobre essa questão que você colocou, cooperativa, instituto, tal. Se a gente tem um trabalho específico muito próximo e a gente se junta, uma cooperativa, em geral o produto é o mesmo. A gente junta forças para que a gente possa produzir mais, não perder grandes encomendas, por exemplo, como você falou, às vezes a gente não consegue fazer aceitar uma encomenda, ou porque não aceita nota, ou porque é muito grande, a gente fica imaginando a dificuldade que você deve ter, porque assim, isso aqui é um negócio que demanda muito. Eu queria muito um negócio desse aqui. E eu imagino, assim, que... Não vou perguntar quanto é, de novo. Mas eu imagino que deva ser caro, ou devesse ser caro. Porque se uma empresa grande fizer um negócio com isso aqui, com todas as coisas que você falou que isso aqui tem como utilidade, da sinalização, a ser impermeável, a tudo isso, fora o cuidado que você tem, que dá para ver que é um acabamento bom, ia ser muito caro. E se ela produz em escala, já não consegue baratear, imagina você que trabalha manualmente e tem que ter um custo muito grande para fazer isso, entendeu? Então, assim, esse é o tipo de coisa que eu digo, que talvez um órgão como o Sebrae ou outro devesse orientar vocês melhor nisso, porque talvez um dos gargalos de crescer esteja aí, em ter um grupo coeso. Onde que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar com costura, vamos trabalhar com artesanato, mas de uma maneira que a gente possa somar essas forças ali.
Mas isso é só uma reflexão, só para a gente... Quando tem a questão da encomenda, como você falou, a gente se reúne e faz. É. Né? Como eu falei. Na Quando a gente- parte da costura, na quando, parte... não, em qualquer área. Quando a gente faz essas feiras externas, não tem isso. Essa política que eu acabei de falar é somente lá dentro da fábrica, devido ser entendi. uma área limitada, que é só para eles, né? Uhum. Para que todas ali tenham a sua participação, para que todas possam tirar, por exemplo. Ela vai levar, ela vai ganhar, eu vou ganhar, eu também. Porque não é uma área aberta. Quando a gente vai para uma área externa, a gente não tem isso. A pessoa vai e faz, mesmo que seja igual, porque ali tu tá, né, numa área que vai estar várias pessoas. Aqui não, é porque é dentro de uma fábrica, é pequeno, o público daqui é menor. E a gente, devido estar todo esse tempo que a gente já está, a gente já sabe o que sai, o que não sai, né? Então, aí a gente pensa dessa forma para que todas nós possamos ganhar. Para que todas possamos ganhar. Entendi. Tem uma coisa também chama collab ou coworking. Quando trabalha assim o grupo, eu sei que você já fez isso. Você abriu uma loja em parceria com outra colega do grupo também, não foi? Loja colaborativa. Uma loja colaborativa. Isso nós já... É um modelo de negócio também, né? Isso. A gente levou a proposta, né, para o grupo, para quem quisesse participar. E aí nós ficamos alguns meses, né? Muitas até disseram que iam participar e não participaram. Então ficou só eu e uma amiga minha, né? Eu fiquei com o artesanato, ela com a gastronomia. Mas recentemente nós tivemos que fechar por conta de problemas de saúde, né? Como ela está se tratando, se cuidando, e a lida dela também não é fácil, porque ela também é mãe, tem filho. O médico falou que ela tinha que diminuir a rotina dela. Como ela trabalha com comida, né? Cada trabalho tem sua demanda, né? E hoje eu comecei também até a empreender na área da comida. E hoje eu vejo mesmo o trabalho que dá, né? Para se fazer alimento, porque também não pode fazer de qualquer jeito, né? Tem que ter todo um cuidado, porque trabalhar com alimento é uma coisa assim, eu digo, não é para qualquer pessoa. Tanto é que eu comecei a fazer e eu não faço qualquer coisa, porque eu não me garanto. Então, devido a isso, a gente teve que fechar, porque como a gente está falando de uma loja colaborativa, nós falamos das necessidades de empreender, né? Então, ali a gente tinha gasto com água, com energia, a gente pagava o ponto, então ia ficar pesado só para uma pessoa, né? Como estava eu e ela, a gente compartilhava aí, não ficava tão pesado, né? Porque aí a gente estava tentando, ela já estava, na verdade, no ponto há uns meses antes. Se tivesse mais meninas, ia ficar melhor ainda, né? Porque aí ia diminuir mais os custos. Só que a gente teve essa dificuldade, né? E aí, por conta disso, nós, infelizmente, tivemos que fechar. Mas a gente já está com uma outra proposta aí, já, que a gente está trabalhando também, né? Já até Esse é segredo agora. Assim, né? Ceder um lugar pra gente. Só que a gente tem que, tipo assim, construir. E aí a gente está trabalhando nisso, né? Vamos ver daqui pro final do ano, começo do ano, como é que vai ser, né? Entendi. Teve outra proposta também de um outro lugar que cederam pra gente, né? Inclusive foi até uma moça que entrou agora recentemente no grupo, né? Ela tem uma casa que ela tem um espaço embaixo da casa dela, ela até chegou a falar também, né? Se a gente quisesse, né, fazer lá. E aí são coisas que a gente está conversando ainda, está se discutindo. Entendi. A Thaís, ela se adiantou, que a gente já está indo para a última parte da nossa entrevista, falando sobre os planos futuros dela. Então, eu queria saber da Lorena, se ela pretende expandir a marca, Lorena, como é que tá? É assim, né? Como agora os nossos eventos já estão mais... já cresceram, né? Agora com a Janaína com mais autonomia, eu tenho essa vontade, sim, principalmente na parte da fitoterapia, dos sabonetes, né? Porque é um estudo, né? É um estudo e não deixa de ser sustentável também, porque não tem química, são todos naturais, são produtos naturais, eles não têm conservantes e eles são de... todo o material que eu uso, até o plástico, assim, eu não uso plástico, eu uso um papel vegetal, né, para enrolar.
tecido, retalhos para poder fazer a capa do sabonete. Então, assim, eu pretendo sim, como se tiver um tempo a mais, expandir um pouco mais a Bem Bruxona, que já vem se expandindo, né? E eu tô querendo. Vamos ver se em 2026 a gente consegue encontrar uns parceiros, né? Para poder expandir essa marca. É isso aí, gente. Eu quero dizer que nós aqui estamos à disposição. Falo para todo mundo que vem aqui. Esse é um trabalho, o Outros Nativos é uma associação sociocultural. Então, ela tem como objetivo o nosso desenvolvimento sociocultural. E isso quer dizer também um desenvolvimento econômico, né? Inclusive, a gente já tem parceria com a Thaís e o grupo dela. Inclusive, a gente aprovou agora um projeto, né, Thaís? Nós vamos fazer o primeiro desfile de moda comunitária da Sacramento, bicho. Já pensaste? Não é fraco, não. Aprovamos o projeto através da Audi Blanc. A nossa intenção era fazer, inclusive, esse desfile junto do festival esse ano, com tanta coisa, com copy, não sei o quê, e aí também o edital atrasou. A gente não sabe se a gente vai conseguir fazer o desfile no Outros Nativos. Mas, com certeza, as mulheres empreendedoras da Sacramento vão estar com a gente no festival lá. Agora, em novembro, o Festival Outros Nativos, vão abrir as inscrições em breve, tá, gente? Eu acho que dá muito pé a gente associar as marcas. Aqui o nosso objetivo é trabalhar arte e cultura, né? E integrar isso com a comunidade. Então, assim, artista divulgar marca é a coisa mais comum que tem, né? Então, divulgar marca local, do território, acho que ia dar muito pé. Eu acho que a gente vai podia fazer um videoclipe um dia desse, vestindo um artista nosso com uma roupa feita pela Thaís aí, enfim. É isso, gente. Queria agradecer mesmo a presença de vocês, todo o esforço que vocês fizeram, como mães também, com os filhos. Quantos filhos você tem, Thaís? Eu tenho 2. 2 meninos, né? A Lorena tem uma menina. Então, desejo melhor para vocês, sucesso nos empreendimentos. Contem com a gente mais uma vez. Esse é o Notícia Pai d'Égua, projeto de comunicação comunitária, podcast aqui da Sacramento, patrocinado. Mais uma vez eu quero agradecer aos nossos patrocinadores através do edital Cidades Amazônicas 2, Fundo Dema, Fase, Open Society. Inclusive, você pode também colaborar com a Zon e com o Notícia Pai d'Égua, né? A comunicação comunitária, a nossa proposta, eu vejo ela muito importante nesse sentido, divulgar o trabalho de vocês, divulgar o trabalho de outras lideranças, outros artistas, como o pessoal da capoeira que esteve aqui, como o Edmilson e o Marquinho lá da MAD, e a Sara e a Socorro, que vão estar com a gente nos próximos episódios. Muito obrigado. É isso. Se vocês quiserem dar uma palavrinha, fiquem à vontade. Nosso momento. Queria agradecer, né, a oportunidade também de estar aqui, né? Agradecer a toda a equipe, a você, né, que nós temos uma parceria desde o ano passado, que eu vejo que está trazendo retorno, né, para a gente. E como a gente é empreendedor, né? Queria deixar aqui também a minha marca, né? Para quem quiser seguir lá no Instagram. Fica à vontade. Ver meus trabalhos, Thaís Artesanato C. Bom, agradeço também o convite. Quero também deixar aqui o meu Instagram, @soubembruxona. E quero dizer para as pessoas, né, consumirem os produtos das pessoas do seu território, né? Buscarem esses empreendedores do seu território, né, de territórios perto, próximos, para expandir um pouco, porque às vezes a gente tem essa dificuldade do consumo da própria população, né, assim, da própria população do nosso território, né? A gente vende mais para o pessoal de fora. Sim. Do que... E aí que a gente consuma essa produção, né, e expanda também, ajude a divulgar, né, também, que é muito interessante. Consumam, gente, olha, pode adquirir um seu, pode adquirir para você também, é só acessar a marca
da Thaís e da Lorena lá no Instagram, e a gente vai divulgar aqui também os números. É isso aí, Notícia Pai d'Égua. Eu queria agradecer também mais uma vez a toda a equipe. A gente não faz nada disso sozinho, dá muito trabalho, pode acreditar, e é muito importante que as pessoas reconheçam isso também. Reconheçam o nosso trabalho também, gente. Afinal de contas, fazer comunicação na periferia, fazer comunicação independente, né, com tantas e tantas big techs e não sei o que, empresas, governos com um arsenal de comunicação, parece que a gente fica invisibilizado. Mas nós estamos aqui na resistência, Notícia Pai d'Égua, Azon, Fundo Dema, Nico Bates, saindo da área por enquanto, mas eu volto. Até a próxima.